Aí vamos lá, gente, agora é tudo meu. Aí a minha pergunta, a minha provocação é: em que momento, parece ser óbvio, mas em que momento a questão do etarismo, especificamente essa expressão, te tocou, te afetou, fez com que você se movesse para esse momento, sabe? Posso começar? Sim. Eu tenho duas questões, tá? Na minha vida particular, foi quando eu entrei na menopausa, tá? Sim. Que é o primeiro marco da velhice, né? Então aquilo ficou muito intenso, porque eu não esperava. Eu até achei que eu pudesse estar grávida, e eu estava entrando na menopausa, foi com 46 anos. Ali me tocou profundamente, porque eu disse, nossa, eu tinha acabado de me separar, tava gata, tava em São Francisco estudando, uma coisa que eu não tinha feito quando era menina. E aí, tive minha última menstruação regular. E eu disse, caramba, tô ficando velha. Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou falar sobre isso? Quando eu vou falar sobre isso? Como é que eu vou me expor? Mas na minha vida profissional, junto com a Patrícia Pontalti, nós tivemos uma situação profissional que me marcou profundamente. E ela vai lembrar agora. Eu tenho uma produtora de audiovisual em Porto Alegre que a gente produz conteúdo. E a gente criou um programa de televisão na época dos food tracks, né? Lembram? Food Que era trucks, moda, tudo era track. E aí a gente montou um programa que chamava Fashion Truck, que era nós viajando pelo Brasil, dentro de um caminhão. A gente estacionava o caminhão nas praças das cidades e ajudava as pessoas a se vestir. Muito legal. E eu fui para um evento, fiz um pitching em uma TV internacional. Queremos. E nós, uau, É agora. A gente tava numa felicidade, tá? E aí assim, ó, assinando o contrato, veio do canal uma notícia dizendo assim: a gente quer o projeto, mas a gente não quer vocês, porque vocês são velhas pro canal. E eu tinha 42 anos. E eu tinha 38. 38. Bom. Ó, cheguei a me arrepiar. Não, a gente... Não, eu fiquei devastada. Claro. E decidimos não vender o programa. Fizeram Eu disse, bom, muito bem. se não é conosco, não é com ninguém. Se não é conosco, não é conosco. Não é conosco. E aí não vendemos o projeto e foi a primeira vez que eu senti um etarismo violento profissional. Mas eu percebo que pra mim surgiu na virada, quando na maternidade dos 39 e 40, que eu percebi que as pessoas me achavam uma mãe velha. E eu me lembro que os próprios médicos diziam, tu é uma mãe velha, né? É uma mãe velha. Uma mãe velha, uma mãe velha. Toda hora tinha isso. Cara, eu sou uma mãe velha. E eu disse, não sou velha. Talvez velha por uma primeira gestação, passou, né? Mas daí que tu te dá conta que tu está envelhecendo. E ao mesmo tempo, um relacionamento com um homem mais jovem que se torna gritante essa diferença de idade e de tu te sentir envelhecida. Daí eu me lembro que naquela época, uma amiga, né, interessada na pessoa com quem eu estava me envolvendo, disse que eu era uma blogueira da terceira idade. Ave Maria. Aí é dose. As pessoas, elas são amiga, violentas, assim. São violentas. Com num outra grau. mulher disse isso, não é horrível? Mas é isso, né? Somos criadas dentro todas somos vítimas, mas reproduzimos isso. Eu acho que Isso. pra mim, no pessoal, quando eu me lidei a primeira vez com o etarismo, não sei nem se foi com o etarismo, mas foi com o processo de, cara, não existe espaço pra envelhecer. Foi quando a minha mãe morreu. Porque minha mãe era uma mulher super jovem, à frente do tempo dela. E envelhecer pra ela não foi fácil, nem um pouco. Porque ela tinha muito esse lugar do prazer, era uma pessoa muito sedutora, uma pessoa, né, que via que a jovialidade era o que fazia ela, de certa forma, era a única opção de viver, vamos dizer assim. Foi a primeira vez que eu parei para pensar o que eu queria ser quando eu envelhecesse. Porque a gente não se faz essa pergunta. Não. E essa pergunta tá dentro desse etarismo. Porque é como se a gente não precisasse pensar nesse lugar, porque esse lugar não existe, ele é menor, né? E no profissional é muito cruel, porque no profissional eu tenho preconceito muito mais do lado do machismo do que do etarismo, porque as pessoas acham que eu não tenho a idade que eu tenho. Olha, eu me lembro de 2 momentos, mas eu não me sinto ainda. Não Mas me nunca pegou bateu? ainda, assim, sabe? Olha, um momento que bateu
foi quando a Camila me ligou para falar, vamos falar sobre menopausa? Eu falei, não. Não foi? Eu não. Eu falei, não. Nem sei o que é isso. Eu tô longe disso, não me toca. Eu sei que é muito importante e eu tô nessa empreitada porque eu sei o quanto essa consciência é importante. Pode fazer a diferença na vida de muita mulher. Mas ela não bateu em mim. Eu acho até que… Mas você tem uma frase muito boa, que você fala que envelhecer é uma merda. É pra quem não é. Não, eu sei, mas é que você acabou de falar que ainda não bateu, mas eu acho essa sua frase muito boa, envelhecer é uma merda. Então, tem algum lugar aí que… Olha, eu vou fazer análise. Envelhecer é uma merda. É o seguinte, é muito mais em relação ao olhar do outro do que sobre si mesmo. Eu não acho envelhecer uma merda, mas eu sinto que é uma merda porque não é respeitado, não tem espaço, você tem a invisibilidade, você tem o preconceito. Boa. A gente Então, tá tentando o transformar externo- merda em adubo, é isso, né? Posso ser sincera, vai chegar um momento que vai ser uma merda de fato. Quem que Porque vai a gente gostar não de ter pode falar dor? ainda. Exatamente, nós somos muito jovens. Muito porque jovens. poderemos Poxa. envelhecer ainda. Que legal, E eu tenho Suzy. certeza que a gente vai sentir dor, a gente vai ficar debilitada, a gente vai começar… Porque o corpo vai. Exato, É e físico. essa parte deve ser muito ruim. O envelhecimento do corpo é muito difícil. E tu, Adri, quando é que tu sentiu? Então, até no meu TED lá eu falo isso, conto essa história que, na verdade, eu era super jovem. Eu tinha 30 anos quando eu me senti velha pela primeira vez. Sério? Mas É uma super, loucura. Mas é super interessante. É uma isso. loucura, porque assim, o que aconteceu? O Leonardo, meu filho mais velho, nasceu, eu tinha 29, quase 30 anos. E aí, por questões médicas, enfim, eu tinha acabado de vir morar em São Paulo, eu decidi que ele ia nascer em Porto Alegre, para poder ficar na casa da minha mãe e tudo. Voltei com ele com 3 meses, voltei para São Paulo, voltei a trabalhar. E aí um dia o telefone tocou e a pessoa falou, quero falar com fulano. Eu falei, já foi embora, você quer deixar algum recado? A senhora disse para ele. Daí eu falei, como assim a senhora disse para ele? Pensei, o cara tá lá do outro lado, será que ele tá me vendo? Né? Será que ele tá me Aquela vendo? coisa. Mas isso tinha muito mais a ver com esse momento Da tua vida. da minha vida, né? De ter um filho pequeno e de pensar se eu conseguiria voltar a ser aquela potência Claro. que eu achava que eu seria profissionalmente, né? E também porque essa empresa, ela tinha sido vendida para um grupo grande. E vieram montes de jovens realmente de 22, 23 anos, né? Ali começando um MBA e tal, e aquilo me fez sentir mais velha. Claro. Mas aí nesse curso que eu fui fazer fora, que eu morei esse tempo fora, um professor, que era um professor de estúdio lá de fotografia, um dia ele falou, a gente tinha que trazer alguns modelos, convidar pessoas que a gente conhecia para ser modelo das nossas fotos de estúdio. E aí esse cara falou assim, você não quer trazer uma pessoa toda enrugada para colocar ali? Deixa eu provocar vocês com uma coisa, né? A gente tem uma cultura muito mais americana no Brasil do que europeia. Total. Sim. Né? E isso Por revela incrível muita que coisa. pareça. E isso nos traz a questão do novo e do velho em tudo. Meu carro tá velho, preciso de um novo. Essa roupa tá velha, preciso de uma nova. Tudo que é velho é ruim, É ruim. né? Em tudo, não é só na pessoa. Na Europa, as casas antigas, as mais velhas, são as mais valorizadas. Aqui, uma casa velha com pé direito alto vale nada. O que a gente está falando? Que não é a palavra velho e novo, é o sentido que a gente dá para ela, porque a mesma palavra é usada na Europa. Não, na Europa, só que o velho não é ruim. Não tem uma Não é. conotação Não tem uma ruim, conotação né? ruim. E não tá Exatamente. linkado. A beleza não significa só o novo, né? A beleza tá no velho também. Tá, mas não é assim também com as mulheres. E não é assim com o envelhecimento. Eles são menos críticos, mas não deixam de ser. A gente sabe que tem vários casos. Olha o que aconteceu com a Brigitte Macron, por exemplo. Ela foi trucidada. Sim. Entende? Porque ela é velha e ela é casada com um homem mais jovem. Inventam 1000 histórias a cada busca que se faz sobre o nome dela, tem um case novo. Então, quer dizer que existe, sim. Eles tratam muito melhor que a gente. São muito… Olha, a gente tem várias mulheres divas que mantêm o rosto, né? Até… Natural. A gente também talvez tenha que tomar cuidado em tudo é natural. Você Exatamente. entendeu?
Por exemplo, né, outro dia eu fiz um post que era eu com filtro e eu sem filtro. Ah, mas qual é a Camila? As duas são a Camila. A Camila sem filtro e a Camila com filtro. Então, assim, o corpo… Mulheres reais. O que é mulher real? Toda mulher é real. Só que cada uma tem a sua história e cada uma lida com as questões. E real é tu impor uma ideia para todas. Isso não existe. Exatamente. Mas isso que a Paty falou do culto ao novo, eu acho que aqui é A gente terrível. tem isso aqui é em maior. tudo. Até porque eu vejo assim nas pessoas mais velhas mesmo, de 80 anos. Elas são muito mais respeitadas na Europa do que na América. Sem dúvida nenhuma, Sim. inclusive Né? profissionalmente. Não, Porque não. quando a gente fala, por exemplo, de França, se valoriza muitas coisas, mas a moda ainda continua Não, a sendo… moda e a beleza mesmo lá continua sendo para jovens. Pra jovens. Mas a gente Sim. percebe que quem conduz essa beleza são mulheres mais velhas que se mantêm como potentes na indústria. E aqui elas se aposentam e se tornam decrépitas. Exatamente. E isso é uma coisa curiosa. Talvez eu não veja elas à frente nas Não revistas. seja a imagem. Não seja a imagem, mas eu percebo que elas conduzem ainda. Elas se mantêm na linha de frente. Cara, tu é velha e continua botando guria. Sabe? Poxa, eu acho que falta aí o velho… ela fazer com que a imagem que ela é e que ela se sustenta enquanto… É que provavelmente ela não é a empresa, ela não é a pessoa jurídica Não, mas que eu percebo decide, é a pessoas pessoa que, física. por exemplo, a Karine Rothfield, que é uma grande editora, que verdade, tem uma é. empresa dela e que está se colocando à frente de anúncios Verdade. agora, ela é uma pessoa de 67 anos, mas ela continua botando no razão. Facebook mulheres de 20 e poucos, de 18. Então, Fala, mas Fê. eu acho que a gente está numa situação muito confortável ainda, porque a gente está no início do envelhecimento. Sim. Então, eu acho que esse discurso ele é muito, muito importante. É mais do que um discurso, tá? Mas eu queria, já que a gente está defendendo tanto isso, porque olha, aqui todo mundo tem medos, ninguém é super bem resolvida, a gente passa os perrengues, a gente tem as histórias. Então, porque parece que a gente lida super bem, né? E a gente só tá… Não, isso para quem tá nos ouvindo, não achar que, acho que você puxa, tem eu toda quero a ser razão. assim. Não, a gente tá aqui dividindo. A gente também não tem preconceito contra o envelhecimento? Tem. Claro que tem. A gente não olha para, por exemplo, numa situação amorosa, que a gente outro dia debateu sobre se existem essa demanda pra gente nessa idade, né? Que antes a gente era muito mais olhada, muito mais, né? E a gente E olha… a gente olha pro cara de 60, de 70, de 80? eu olho. Eu também, eu ia dizer que eu olho pra homem. Eu, por mesmo. exemplo, dava pro Chico Buarque qualquer minuto do dia. Mas Chico, você tá inverte, né? vendo? Inverte. Bota a barra pra ser velho. Exatamente. Que homem, entendeu? É. A gente, não é porque a gente está falando de etarismo que nós não temos o preconceito dentro da gente. Claro, é exatamente isso que eu quero Então, dizer. recentemente… Não, e esse é um trabalho diário. Diário. Assim E a gente como a vai, aceitação e a do gente vai nosso morrer envelhecimento. velhinhas trabalhando ainda. Porque Sim, esse com preconceito certeza. não vai sair da gente nessa vida. A gente não está Todos os dizendo aqui dias. estamos bem resolvidas, nada nos dói, nada nos incomoda. A gente, Não, ao contrário, a gente está não, justamente… nos dói que a gente tá aqui. Exatamente. Tanto nos dói que virou uma missão de vida. Exatamente. Uma missão de vida. Envelhecer nunca vai ser um assunto velho, é um assunto sempre atual. E a gente vem cunhar esse termo como um termo positivo, sim. É isso. É isso. Ai, É um lindo. termo positivo. Termo positivo. Ai, que assinatura maravilhosa. Não é?